Em Quando Me Apaixono? No hospital, Antônio diz a Regina que não quer adiar o casamento, pois sua recuperação pode levar muito tempo, mas a mulher explica que o caso dele é sério e precisa pensar na sua saúde primeiro. Enquanto isso, em Enseada, Aurora resolve peitar Augusto e pergunta onde ele estava com Renata. A moça responde que estavam passeando pelos vinhedos, que estão realmente lindos. Enfurecida por estar tomando chifre do namorado, Aurora, a Vela, pergunta a Renata se ela realmente vai embora para a capital, depois da festa da colheita. A moça diz que não quer abusar da hospitalidade da amiga, mas pretende sim ir embora para a capital, assim que a festa da colheita terminar. Augusto se mete no papo das gurias e diz que Renata é bem-vinda em sua casa pelo tempo que desejar. Ezequiel aparece com a encomenda do patrão e Augusto dá a caixinha para a moça, que agradece o celular que ganhou de presente. Na Bonita, Jerônimo conta a Carlos que foi ver Álvaro e passou depois pela fazenda de Augusto e pegou o fazendeiro abraçando sua mulher. Sentindo uma dor bem no meio da cabeça, por achar que chifres imaginários estão crescendo, o investidor diz: "Eu devia ter prestado mais atenção nos avisos que a família da Renata me deu sobre ela, quando disseram que a Renata não era fiel a ninguém, que ela só agia por interesse financeiro, e hoje eu comprovei isso." Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei, e para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Só que Carlos não deixa de ser sincero e joga na cara do amigo: "Se isso aconteceu, a culpa foi sua. Você empurrou Renata para os braços de Augusto." Mas Jerônimo não quer ouvir. Na capital, Diego dá uma incerta na empresa e consegue encontrar Roberta, dizendo que tentou falar com ela, mas a moça não atendeu. Roberta diz que o prazo que combinaram ainda não acabou, mas o sujeito avisa que já cansou de esperar e está indo mostrar a gravação comprometedora a Gonçalo. A moça cruza os braços e diz: "Aí cê me quebra, né, bacana? O que tu vai ganhar com isso?" Diego diz que vai tirar dinheiro da família dela e coisa e tals, mas Roberta caga e anda. Para calar a boca do indivíduo, ela atira um convite de casamento e o moço começa a rir quando descobre que a comparsa vai se casar com Matias. Enquanto isso, Jerônimo enche a cara na escadaria da fonte da fazenda, lembrando da cena em que viu Renata abraçada a Augusto. Ele também se recorda de Renata cantando com os músicos, no almoço que a Aurora organizou. Dor de corno quando bate é furepa. Na fazenda vizinha, ainda com dificuldade para andar, Renata olha para sua aliança de casamento e, tentando entender o que o destino lhe reservou, alisa o quartzo rosa que ganhou de Adriana. Álvaro pergunta a seu comparsa se ele comentou com Jerônimo sobre a noite em que atendeu Rafael e acaba descobrindo os verdadeiros planos de Augusto. O fazendeiro tortura o médico que jamais vai abrir a boca para dizer o que sabe, mas tem quase certeza que Rafael teria se salvado se o doutor estivesse sóbrio. Do meio dos vinhedos, Ezequiel, escondido, escuta tudo. Aurora coloca seu plano de conquistar Jerônimo em ação e vai oferecer seu ombro ao amigo. Mas ele diz que quer ficar sozinho, pois está se sentindo muito mal. A miniatura de gente resolve reclamar e diz que ela também está mal, pois Renata se enfiou na sua casa e deixou Augusto abobalhado por ela. A garota pega a garrafa de bebida e mete um gole pra dentro. Jerônimo tenta tirar a garrafa da mão dela e a pequenina aproveita para meter um beijo na boca do rapaz. E o infeliz acaba gostando do beijo. Enquanto isso, Adriana conta a Renata que vai passar o final de semana com ela na fazenda de Augusto, mas conta que ela e Matias terminaram. Renata enche a amiga de perguntas, mas a garota dá um jeito de disfarçar e descobre que, justamente naquele final de semana, vai ter a festa da colheita, a mais importante da região. E na Bonita, Jerônimo se afasta de Aurora, mandando a moça ir embora, mas ela argumenta que, com certeza, Renata e Augusto estão fazendo a mesma coisa. Linhares argumenta que eles não são iguais, mas Aurora não se conforma, apesar do investidor explicar que só consegue amar uma mulher de cada vez. Despeitada, a garota conta que o nome do novo vinho de seu namorado foi inspirado no nome de Renata. Na capital, Gonçalo encontra Regina na lanchonete do hospital e pergunta o que ela ia lhe dizer no outro dia, quando a imprensa chegou. A mulher pede para não comentar sobre aquele assunto, pois só consegue pensar na saúde de Antônio e em sua filha. Gonçalo fica animado e quer saber tudo o que a mulher descobriu sobre a garota desaparecida. Cantu, por sua vez, segue a pista dada por Isidro e manda seus assessores descobrirem o nome de solteira de Josefina Monterrúbio, avisando que quer que a mulher seja investigada, pois precisa de informações sobre a vida da suspeita, antes de ela se casar com Gonçalo. No hospital, o empresário se anima com todas as pistas sobre a filha desaparecida
e pergunta por que ela não contou a ele antes. Ela explica que Antônio está à frente da investigação, junto com o delegado Cantu, e não queria envolvê-lo nessa história. Porém, Gonçalo diz que já está envolvido e gostaria de ajudar, pois tem contatos que podem ser importantes na condução da investigação. O empresário pede o número do investigador, mas Regina faz cu doce. Porém, Gonçalo dá a real e diz que o estado de Antônio é delicado, e ele não terá condições de se envolver com isso por um bom tempo. Portanto, é a vez dele entrar em cena. Gonçalo vai mais além e avisa que não gostou do que aconteceu na casa da fisioterapeuta, e por isso vai mandar um segurança. Mais uma vez, a fisioterapeuta se recusa a aceitar a oferta do empresário. Porém, ele deixa claro que não está pedindo a permissão dela, argumentando: Regina, não é uma pergunta, deixe-me protegê-la. Quem está atrás de você sabe onde você vive, o que faz, entra na sua casa e conhece a fundação. Talvez aquele assalto em que você ficou ferida também esteja relacionado com isso. Assim, querendo ou não, vou protegê-la. Algumas horas mais tarde, Roberta chega em casa e entrega à mãe o contrato pré-nupcial assinado por Matias, mas reclama que está preocupada com Diego. A moça conta que encontrou o rapaz na porta da empresa e, pelo jeito, ele vai chantageá-la o resto da vida se ela não conseguir cumprir o que prometeu. Josefina diz que nem o marido, nem o enteado vão dar um cargo executivo para o moço na empresa e a garota acaba fazendo biquinho, pedindo ajuda para a mamãe. Na empresa, Constanza aparece de surpresa e convida Honório para almoçar. Mas Branca resolve ir até a sala do empresário e diz que achou que o casal estava comemorando o fato do sujeito ter dado seu sobrenome a Adriana. A infeliz ainda conta que ela, Honório, a filha e Daniel foram almoçar juntos para comemorarem a decisão do empresário. Sem graça, Honório diz que ia contar a ela sobre o assunto naquela noite, mas Constanza está decepcionada. Agora ela quer saber o que está acontecendo com o casal, pois eles não conversam mais antes de tomar as decisões e ele sempre costumava consultá-la a respeito de qualquer assunto. Honório jura que não vai mais fazer isso, mas Constanza confessa que não tem certeza de que ele vai cumprir o que prometeu. Chateada, a socialite comenta: Antes eu colocava a mão no fogo por nós dois, mas agora eu não sinto mais esse nós dois. Nesse meio tempo, Ezequiel diz a Alzira que precisa contar a ela o que descobriu sobre Álvaro. A mulher fica toda preocupada, mas o capataz conta que descobriu que, quando Rafael tentou tirar a própria vida, o médico operou o rapaz totalmente embriagado. Ele diz ainda que foi Augusto quem comentou o assunto com o próprio Álvaro, e os dois ficaram calados esse tempo todo. Prato cheio para Alzira se livrar das garras do asqueroso. Furiosa, a campesina comenta que o médico é um lixo. Ezequiel chama Álvaro de assassino. Alzira diz que o fato dele ter feito a cirurgia cheio de cachaça não torna o doutor um assassino. Porém, Ezequiel afirma que o que ele fez o torna um criminoso, pois nenhum médico pode atender ninguém naquele estado, pois não está em seu juízo perfeito e pode cometer erros. O capataz vai mais longe e diz que tanto ele como a esposa estão encrencados, pois se ficarem calados, sabendo da verdade, poderão ser considerados cúmplices. Porém não se atreve a denunciar o doutor por causa de Catarina. E por falar na moça, ela está toda arrumada para sair para jantar, quando Lázaro aparece e descobre que sua amada vai se encontrar com o marido. Catarina explica que ela e Álvaro precisam conversar para definir a situação do casal, mas promete que não vai deixar o sujeito machucá-la novamente. Na Cruz do Amor, Renata conta a Augusto que sua amiga Adriana vai aparecer na fazenda para a festa da colheita. Aurora se irrita e diz que está sobrando na mesa, por isso vai dormir, já que os dois têm tudo planejado. Renata comenta com o fazendeiro que a presença dela naquela casa não está agradando a mocinha, mas o engenheiro explica que a garota gosta de ser o centro das atenções e às vezes fica chateada. No restaurante da cidade, Catarina diz a Álvaro que não vai voltar para casa, e mesmo se ele não quiser dar o divórcio, ela não pretende mais morar com ele. O médico joga baixo e diz que os dois podem ter filhos, pois podem ir ao orfanato e adotar uma criança. Catarina se surpreende com a proposta do marido, que diz que está disposto a dar o que ela quiser, para que a mulher volte para casa. Na Bonita, Carlos tenta consolar Matilde, que chora por causa do amor de Jerônimo por Renata. O agrônomo resolve meter o pé na jaca e pergunta à moça se ela sempre escolhe um amor impossível porque tem medo de um amor verdadeiro, pois, pelo que ele está percebendo, a garota não só tem medo de amar, como também de ser amada de verdade. O moço, sem revelar seus sentimentos, aconselha a amiga que se apaixone por alguém que possa corresponder e aí a vida dela vai mudar.
No dia seguinte, quando Aurora vai avisar Renata que o café da manhã está pronto, a moça pede para conversar com sua anfitriã. A moça pergunta se sua presença na fazenda a incomoda, e Aurora responde: sim, me incomoda e muito, principalmente por você estar me roubando o amor do Augusto. Renata afirma que ela e o fazendeiro são apenas bons amigos, mas a miniatura loira argumenta: você é ou se faz de ingênua, Renata? O Augusto está perdidamente apaixonado por você, e não me diga que não tinha percebido, porque não acredito. Então eu exijo que quando acabar a festa da colheita, você suma daqui de uma vez por todas e não volte nunca mais. Renata, percebendo que a situação tá osca entre ela e Aurora, diz que se sua presença incomoda tanto a moça, não precisa ficar até a festa da colheita. Mas a garota explica que, se ela for embora agora, vai provocar mais problemas entre ela e Augusto. Renata avisa que, no dia seguinte à festa, vai se mandar da fazenda com todas as suas bugigangas, mas quer saber se, por acaso, a intenção de Aurora era realmente ser sua amiga. A garota responde que sim, até perceber o interesse de Augusto, e ainda diz que não acredita que Renata não tenha realmente percebido nada. Irritada, a empresária responde: olha só, não sei se você sabe, mas eu sofri um acidente e estava mais preocupada com a minha saúde do que prestar atenção nisso. Além do mais, o Augusto sempre foi gentil comigo, e eu achei que ele fosse assim com todo mundo. Aurora resolve se fazer de vítima e pergunta se Renata não percebeu como o namorado a trata, e a moça, que não tem papas na língua, responde: me desculpe, Aurora, mas isso é porque você permite. A garota, enfesada, alega que Augusto não dá passo em falso, pois é um grande sedutor que sabe muito bem como seduzir e conquistar uma mulher. Renata avisa que se é isso que a preocupa, pode ficar tranquila, pois para ela, Augusto nunca será mais que seu amigo. E a mocinha, que está com a corda toda, diz: ah, sim, claro, um amigo por quem você sente gratidão por ter salvado a sua vida, com quem se consola por ter problemas com Jerônimo, com quem procura abrigo, atenção, carinho. Renata até tenta se explicar, mas a garota não quer entender, mesmo quando ela diz que, naquele momento, o que menos precisa é de um homem que substitua aquele que, para sua grande desgraça, continua sendo o amor de sua vida. Na Bonita, Lázaro descobre que Catarina não voltou para casa depois do jantar com o marido. O capataz não se conforma e fica ainda mais preocupado quando descobre que a moça também não está na fazenda Cruz do Amor. Na capital, a coisa entre Honório e Constanza não tá legal. Enquanto o empresário recebe uma foto comprometedora dele com Branca, Adriana diz à madrasta que se acha culpada por estar atrapalhando a vida do casal. Honório tenta ligar para Branca para saber o que é aquilo, mas a louca, rindo, decide não atender. Adriana conta a Constanza que gostaria que seu namoro tivesse dado certo com Matias, mas infelizmente ele vai se casar com Roberta. A socialite lembra da conversa que teve com o sobrinho, quando o moço contou que, se ele não assumir o filho que Roberta está esperando, ela vai direto contar a Renata que o bebê é de Jerônimo, e ele não pode permitir que nada estrague a felicidade da moça. Mas seus pensamentos são interrompidos por Adriana, que resolve comentar que, por ser realista, prefere aproveitar as oportunidades que a vida dá, ao invés de ficar chorando sobre o leite derramado. Imediatamente, Constanza se lembra de César. Jerônimo acorda com a maior ressaca e comenta que ver Renata nos braços de Augusto foi mais forte que ele. Carlos quer saber como foi o papo do amigo com Álvaro. E Linhares diz que o médico negou tudo e ainda mandou ele perguntar sobre o assunto para Duran, e por isso foi até a fazenda Cruz do Amor. Jerônimo explica que ele pode tentar comprovar que houve negligência por parte do médico, quando atendeu seu irmão, e lembra que Álvaro, no dia em que ele chegou na cidade, contou que a única coisa que pôde fazer por seu amigo morto foi evitar a humilhação da autópsia e fazer o enterro o mais rápido possível para evitar o falatório na cidade. O homem então diz a Carlos que nunca foi esclarecido porque Álvaro dispensou a autópsia no corpo de seu irmão, já que naquela situação a autópsia é obrigatória e o fato dele ter evitado o procedimento sugere que o doutor está escondendo alguma coisa. Na mansão dos Monterrúbio, Gonçalo comunica à esposa que ele e Matias vão viajar por alguns dias para resolver algumas pendências no norte do país. A mulher resolve perguntar se o marido não vai resolver mais um dos problemas de Regina, mas Gonçalo deixa claro que a viagem é de negócios. Enquanto isso, no interior, Augusto aparece na Bonita, dizendo a Jerônimo que está ali para falar de negócios. Os dois batem boca e coisa e tal, mas o engenheiro entrega um convite para a festa da colheita em sua fazenda, lembrando que no contrato que assinou com Rafael,
Está estipulado que o produtor deve entregar a primeira colheita em sua fazenda. Augusto ainda avisa que, se Jerônimo não cumprir o que está no contrato, vai provocar uma grande decepção ao povo daquela região, por quebrar a tradição. Na cozinha, Manuela diz a Carlos que sabe que ele está de olho em Matilde e pede a ele que declare seu amor à garota. E no hospital, Inês diz a Regina que Gonçalo não consegue esquecê-la e a fisioterapeuta confessa que sente o mesmo. Porém, a mulher diz que não sabe o que vai fazer, pois Antônio está cada vez mais apaixonado e, por outro lado, o divórcio do empresário teve que ser adiado, pois a esposa dele tem um tumor na cabeça, que foi descoberto logo depois que ele pediu a separação. Inês começa a rir e comenta que é muita coincidência o tal tumor aparecer do nada, justo quando Gonçalo resolveu se divorciar, pois sabe que tem mulheres capazes de qualquer coisa para segurar o marido. No andar de cima, Isidro conta a Antônio sobre suas suspeitas em relação a Josefina, mas avisa que não comentou nada com Regina, pois, primeiro, precisa ter certeza. Antônio pede a Isidro que acompanhe a investigação enquanto ele estiver hospitalizado, mas não comente nada com Gonçalo, pois não quer que ele se aproveite da situação para ficar mais próximo de sua noiva. Nesse meio tempo, Soto se encontra com Josefina e conta que o marido dela acabou de contratar seguranças para Regina, que vai estar protegida 24 horas por dia, 7 dias por semana. E enquanto Jerônimo diz a Carlos que não pretende cumprir a tradição, Augusto encontra Renata nos vinhedos e dá uma rosa à moça. Meio sem jeito, a garota comenta com um amigo que os dois têm uma linda amizade e não gostaria que ele confundisse as coisas por causa do seu jeito extrovertido de ser. Augusto deixa claro que sabe que ele é apenas um amigo, mas resmunga consigo mesmo que a garota vai mudar seu jeito de vê-lo com o devido tempo. No povoado, Catarina diz ao marido que está acreditando nas promessas dele pela última vez. O médico, em seu conjuntinho básico, está saltitante, pois a mulher resolveu voltar para casa. Lázaro aparece de surpresa e quer saber por que a moça voltou com um marido que a maltrata, abusa dela e é alcoólatra.